Hola a todos nuestros colegas de los diferentes países de América Latina. Gracias por estar con nosotros. Inmediatamente vamos a pasar al mensaje que nos dio el presidente del Nacional, Luis Habas. It is an honor and privilege to address you today as President of DFood International. I speak not only to the diverse and vibrant individuals present here today, but also to hearts and minds of millions worldwide, united by a common cause to combat diabetes-related food complications. DFood International is an organization consists of people working in the field of diabetes-related food complications. These people are spread across 7 regions in the world: Sub-Saharan Africa, South and Central America, Middle East and North Africa, North America and Caribbean, Europe, Southeast Asia, and Western Pacific, all dedicated to providing preventive food care for people with diabetes through awareness, education, and professional guidance. The looming global diabetes epidemic is a step reality, projected to rise with the highest burden in low middle income countries. As diabetes rates surge, so does the incidence of diabetes related complications, including food related complications, which is our focus of action here at DFood International. Our mission of DFood International is resolved and clear: ending avoidable low-limb amputation due to diabetes worldwide. It is not just a vision, but a mandate, a call to action demanding our utmost attention and urgency. We should all unify our goal and aim for a 50% reduction in limb amputation rates by 2026. In this mighty ambition, education and the empowerment of healthcare profession are our only weapons of choice. As I often say and will continue to say, education is only powerful tool we have. Education is power, especially in the low-middle income countries, where it is free and immensely effective when properly implemented. It is noble pursuit. We at DFood International are proud to see the happenings of Diabetic Awareness Week campaign. This campaign, we find each one of you as a faithful ally in this great endeavor. The success of DFood International goals depends on your patience and efforts for educating communities and obviously raising awareness. Diabetes Awareness Week campaign is one of the flagship programs of DFood International. As every year, this year we'll have programs in all the regions starting from 7 to 14 November. We have one day allocated for Global Meet where all the regions come together on one platform. Today, I invite every one of you to picture a world where every healthcare professional is prepared to offer knowledge and skills to provide specialized food care. Imagine a nation where stigma attached to preventable amputation is eliminated and a gap between affordable and accessible diabetes food treatment is permanently addressed. Coming closer to the end of my short introduction, DFood International extends a hand of collaboration to every one of you. Let us work together to promote care of diabetes-related food complications and their management, making it financially feasible and increase awareness about it. Lastly, I would like to personally thank everyone present here today for being part of this noble cause. We look forward to the impact we can create together. Thank you so much. Thank you. Ok. Eu vou tentar falar em portunhol para que vocês todos compreendam. Eu agradeço muito ao nosso querido presidente, Dr. Zulkarnain Abbas, que carinhosamente chamamos solamente Abbas, por sua mensagem de muito otimismo e motivação para esta semana de conscientização que vamos fazer em nossa região. Nós vamos começar o programa. Na linha, você pode compartilhar a pantalla ou não, porque senão eu tento. Sí, con mucho gusto, vamos a iniciar. Certo.
Ok. Bueno, entonces hoy nós temos um programa bastante interessante e que vamos falar depois. A Aline vai apresentar os detalhes, pero podes passar ele próximo. Este é nosso Board Internacional de DeFood para este ano, 2023 e 2025. Temos Dr. Zulfikar Ali Abbas, que é de Tanzânia, é uma pessoa muito ativa no campo de pé diabético, e também o Vijay Vyasnathan, que é o ex-presidente imediato, e ele se passará este primeiro ano com nós outros também. E já temos também o professor Hari Krishna Nair, que é o presidente eleito de Malásia. E no restante del board temos o William Van Dijk, que é vice-presidente de finanças de Bélgica, Joe, de Brasil, Marianne Botros, que é também vice-presidente de Canadá e que está sendo a responsável por articular as coisas dessa nossa semana de conscientização. Também o querido Roberto Anichini, que é vice-presidente de Itália, e a professora Beata Rakowskis, que é de Holanda, da Polônia, que é uma pessoa também muito ativa. Então, este é o atual board de outubro, como também Marian. Lá é honra de termos sido reeleitas para este novo período e vamos estar, portanto, com vocês. Por favor, o próximo. Bueno, vamos, antes de empezar nosso programa, vou lhes dizer, passar para vocês alguns informes de nossa região. Por favor, o próximo. Como vocês sabem, é a atual board da nossa região SAC, América do Sul e Central. Na linha de hoje, estamos como coordenadoras de Brasil e de República Dominicana e temos como membros Ana Cristine Ravazani Fari, que é de Brasil, André Icaza, de Panamá, José Daniel Braver, de Argentina e Jamile Rubis, de Colômbia. Como vocês se recordam, en la presidencia de Vijay conseguimos ampliar el número de personas que coordenan el board, que solamente eram duas, e tenemos agora 6, pero el próximo vamos fazer alguns cambios que será apresentado para ser em seguida. El próximo, André, por favor. E acá estamos nós seis, o sexteto de Saca, que você conhece. Estas foram as fotos que apresentamos ano passado. Por favor, a próxima. E para esse período de 2023 e 2025, vamos ter como coordenador nosso querido José Daniel Braver, de Argentina, e os membros ficaram Ana Cristina Ravazani, de Brasil, André Icaza, de Panamá, Maria de Rocio Aparício, que é uma pessoa também muito ativa de Paraguai, Maria Saraiva Lukovic, que você também já conhece de outras apresentações, que é de Brasil, Jamile Rubis, de Colômbia, e invitamos também o de Quispe, de Peru. E, por fim, antes de passar para a Naline, vamos nos quedar, então, com o próximo, por favor. E, Naline, agora você pode continuar. Bien, muchísimas gracias, Linda, por esta presentación. Estoy muy contenta de los cambios que está ocurriendo en nuestra región, porque tenemos mucha gente activa, mucha gente que desea colaborar y muchos miembros nuevos que tenemos pues acá, hoy en día. Continuamos con la próxima, por favor. Es para nosotros un placer poder presentarles que ella, Linda, y yo somos pues asesoras de la región y podemos, como ustedes pueden observar en esta pequeña imagen, fíjense cómo estamos creciendo. En el año 2022 hemos tenido 53 nuevos miembros de nuestra región y para este año 2023 ya llevamos 34 en lo que va del año. Creo que todos somos aquí formadores y todos somos protagonistas de una nueva etapa para América Latina, que es la etapa de la prevención. Estamos cansados de ver nuestras clínicas llenas de pacientes lesionados.
Es el momento de que la prevención se haga una realidad y todos somos responsables de eso. Así que vamos a motivar a todos nuestros miembros de América Latina, a esos colegas que tú tienes al lado, que se unan a la lucha constante de lo que es la prevención del pie diabético. Seguimos en la próxima imagen y tenemos un programa muy interesante en el día de hoy, donde va a iniciar con nosotros Ana y Yamil en esta primera etapa, en esta primera parte de este evento. Así que chicas, Ana y Yamil, pónganle todas las ganas y vamos adelante. Bueno, muchas gracias, Nalini y Linda, por la introducción. Buenas noches a todos desde Colombia. Ana, ¿estás conmigo también? ¿Estás por ahí, Ana? Hola, Sí, oh, un minutito. claro que sí. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? Muy- Então, podemos empezar o programa. La primera, ¿es posible compartilhar o programa más una vez? Ahorita con nosotros vamos a tener la primera speaker, que es María Lucubéis, que es representante por Brasil. María es fisioterapeuta y enfermera estomaterapeuta, máster en pie diabético de la Universidad Complutense de Madrid y estudiante actualmente del doctorado en ciencias de la rehabilitación por la Universidad de Sao Paulo. Y la conferencia que María nos va a presentar el día de hoy va a ser ortoplastía y descarga. ¿Cuándo y cómo aplicarla en la práctica clínica? Bienvenida, María. Vamos a hacer unos minutitos a María en lo que ella se está preparando ahora Assim, mismo. graças, Amília, por sua apresentação. Eu vou falar em português, mas a apresentação está em espanhol. Todos estão vendo? Sim? Sim. Sí, se ve muy bien. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar participando mais uma vez da Semana de Conscientização, como membro do DEFUT, e para essa apresentação nós vamos falar sobre descarga e ortoplastia, quando e como inseri-la na nossa prática clínica. Bom, a autoplastia diz respeito à confecção de pequenas órteses de silicone para o tratamento conservador de deformidades nos pés, em especial na região do antepé. É uma terapia que a gente utiliza quando a gente precisa realizar a abordagem desses pacientes de forma conservadora. E quais são os benefícios que nós podemos ter para os nossos pacientes com o uso da ortoplastia? Realinhamento dos dedos, então dedos em garras, dedo em martelo, dedos sobrepostos, proteção, alívio de dor. Alguns pacientes a gente sabe que já tem perda da sensibilidade, mas outros não, então são pacientes que também sentem dor decorrente dessas deformidades. Redução da hiperpressão, que é um quadro que leva à formação de úlceras nesses pacientes, e infelizmente acaba levando também a amputações. Preenchimento de áreas amputadas, então segmentos amputados, e acolchoamento das cabeças dos metatarsos, que é uma região também que sofre muito problemas decorrentes dessas deformidades, com as calosidades e posteriormente a formação de úlceras. Como é que a gente pode, então, inserir a ortoplastia na nossa prática clínica? Aqui eu trago para vocês esse infocard do DEFUT, onde a gente tem aqui algumas deformidades que são muito comuns nos pacientes com diabetes e já com neuropatia mais avançada. Então, baseado nessas deformidades, a gente consegue inserir a ortoplastia na nossa prática. Então, para a hálux valgo, então essa imagem que a gente tem aqui é um hálux que não tem uma deformidade muito grave ainda. Então, a gente consegue fazer o realinhamento desse dedo para que a gente possa diminuir aí o risco de lesões, risco de onicocriptose e de outros problemas decorrentes disso.
Aqui a gente já tem um hálux com uma curvatura já mais acentuada. Então, aqui a gente tem sérios problemas, como onicocriptose, lesões entre os dedos por hiperpressão. Então, aqui também nós devemos realizar o realinhamento desse dedo. Claro que aqui a gente não consegue realinhar 100%, mas a gente precisa diminuir a pressão entre esses dedos. E nesses casos aqui ocorre também muitos problemas aqui na região do búneo, por conta do crescimento desse osso e a fricção no calçado. Então, nesses casos, nós, além de fazermos o alinhamento do dedo, a gente consegue fazer também uma órtese para realizar a proteção dessa região. E aqui a gente tem uma órtese para vocês mais ampliada, para vocês entenderem que a gente consegue fazer o alinhamento e a proteção da região de búneo. A gente tem hálux valgus, mas também temos hálux varus, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, isso aqui também é um problema para o paciente que não consegue usar um calçado de forma adequada, interfere muito no seu dia a dia, na sua qualidade de vida. Então, aqui a gente consegue fazer uma órtese do tipo anelar para realinhar esses dedos e devolver aqui uma qualidade de vida para o paciente, para que ele consiga usar seus calçados e, desta forma, consiga ter aí mais qualidade de vida. Podemos utilizar também para os casos de dedos em martelos, dedos em garras isolado, e aqui a gente tem órtese do tipo ômega, onde a gente consegue fazer a proteção e também o realinhamento dessa deformidade. Aqui a gente tem uma órtese um pouco mais espessa, e aqui abaixo a gente tem uma órtese mais slim, uma órtese mais fininha, propiciando aí que o paciente use um calçado como, por exemplo, um calçado de salto alto, uma sapatilha, e não tendo tantas limitações aí no seu dia a dia. Uma outra situação também muito interessante e muito comum nos pacientes com diabetes são os dedos em garras. Então, como vocês podem ver aqui, o dedo em garra ele leva a várias complicações. Então, as calosidades, trauma nas unhas, o engrossamento da unha, que é a onicogrifose, né, esse espessamento, tudo isso leva a grandes complicações também nesses pacientes. Então, através da ortoplastia, a gente consegue fazer o realinhamento desses dedos e também a proteção desses dedos, minimizando aí o risco de lesões e também de amputações. Aqui é um outro caso onde o paciente tem já micose por conta de um dedo sobre o outro, tem alterações nas unhas também e risco de lesões por conta desses dedos em garras. Então, a gente faz aqui uma órtese do tipo subfalângica, aqui é uma visão posterior, onde a gente consegue melhorar o alinhamento desses dedos, diminuindo aqui essas complicações. Aqui é uma órtese também para dedos em garras flexíveis, mas aqui a gente fez um anel. Então, aqui a gente consegue, naquele paciente que não tem edema, que não tem isquemia, encaixa o anel aqui no terceiro dedo e consegue deixar essa órtese melhor posicionada. Uma outra situação também são os dedos em garras fixos, onde a gente não consegue mais realinhar. Então, o paciente, além de ter risco aqui nas polpas dos dedos e nas unhas, tem risco aqui também no dorso por fricção com o calçado. Então, nesse caso, a gente faz também uma órtese do tipo anelar, fazendo as proteções tanto aqui da polpa dos dedos, mas também da região exposta à fricção. Uma outra situação também muito comum nesses pacientes é quando eles apresentam alteração da amplitude de movimento da articulação metatarsofalangiana e acaba tendo lesões no hálux por hiperpressão. Então, a gente pode confeccionar uma órtese e, nesse caso, a gente pode fazer aqui um suporte para inserir essa órtese aqui dentro e que o paciente consiga deambular. Aqui é uma situação onde o paciente tem dedos sobrepostos e reparem que aqui ele tinha já lesões e aqui uma prescrição para que ele usasse essa esparadrapagem nos seus dedos para evitar essas lesões. Mas isso acabava levando mais lesões ainda nesse pé, o paciente ficava com uma qualidade de vida muito ruim, na hora do banho molhava, enfim, era muito ruim e não conseguia fazer aí a prevenção dessas lesões. Então, aqui é uma outra forma que a gente pode utilizar a ortoplastia fazendo a órtese para melhorar o alinhamento e também reduzir a hiperpressão e diminuir o risco de lesões entre os dedos. Aqui também é outro caso de dedo sobreposto, onde o paciente tem lesões nas unhas e também aqui no dorso do dedo acaba tendo fricção com calçado e acaba lesionando também. Então, uma
Outra forma da gente utilizar a ortoplastia é com essa órtese aqui, uma órtese mais slim, onde a gente consegue fazer o realinhamento desse dedo. E aqui uma visão posterior da órtese. Casos de calo dorsal também é muito interessante, então, muitas vezes, isso aqui acaba impedindo o paciente até de sair de casa, diminui aí as suas atividades locomotoras, acaba ficando muito sofrido, né? Acaba tendo muitas dores por conta desses calos dorsais, eles são muito incômodos. Aqui é uma outra forma também que a gente utiliza a ortoplastia, a gente faz o desbridamento desse calo e faz aqui a órtese cobrindo todo esse dedo, e aqui uma visão posterior da órtese. Aqui mostrando o mesmo calo, mas a possibilidade de fazermos uma órtese mais slim, mais fininha, permitindo que ele use um calçado mais estreito. Temos os calos interdigitais também, que acaba acometendo esses pacientes por hiperpressão de uma parede do dedo contra a outra. Então, aqui a gente deve fazer a remoção desse calo, fazemos aqui o offload com a espuma e, posteriormente, quando cicatriza, a gente faz aqui uma órtese do tipo separador de dedos para fazer a prevenção da recidiva desses calos. Aqui uma outra situação muito comum também que a gente se depara no nosso dia a dia, que são as proeminências de cabeças metatarsais, com formação de calosidades e posteriormente acaba evoluindo, aí, infelizmente, para ulceração e até amputação por infecção. Então, nessas situações, a gente pode fazer o desbridamento dessas calosidades e já faz também aqui uma órtese chamada protetor de cabeças metatarsais para fazer a descarga dessa região. Em áreas também onde esse paciente teve seu dedo amputado, né, ou dedos, muitas vezes não é somente um dedo, acaba sendo 2, 3 dedos, nessa situação o paciente acaba desenvolvendo as chamadas úlceras por translocação ou transferência, por conta da alteração de biomecânica. Então, nesses casos, nós podemos também utilizar a ortoplastia para fazer o preenchimento dessa região. Notem que aqui já tem uma hiperemia, porque esse dedo acaba fazendo fricção com esse aqui e o paciente acaba tendo outras lesões. Então, nesses casos, a gente faz aqui o preenchimento dessas áreas para evitar as chamadas úlceras por translocação. Aqui é um outro caso também, onde o paciente fez a amputação do segundo dedo, mostrando que a gente pode e deve fazer o preenchimento dessas áreas. Aqui é um caso onde o paciente fez um procedimento e acabou evoluindo com essa necrose, e a gente pode também fazer aqui uma órtese para fazer o alívio e descarga da pressão nessa região. E a descarga, quando é que a gente utiliza, como é que a gente vai aplicá-la na nossa prática clínica? Por que a gente precisa realizar a descarga de uma úlcera? Porque a gente precisa aliviar a pressão sobre essa ferida. A gente tem que lembrar que a pressão plantar ela está relacionada tanto com o surgimento das lesões pré-ulcerativas, que vão levar à formação das úlceras, na dificuldade dessa úlcera cicatrizar por conta dessa pressão e também na recidiva. Então, a gente precisa fazer esse alívio de pressão, porque senão o paciente acaba, ao invés de evoluir para o processo de cicatrização, acaba tendo a deterioração da úlcera, né? E também, quando a gente faz a descarga, o offload, a gente minimiza o risco de infecção nesse paciente. E, além disso, a gente, ao proteger essa úlcera, a gente auxilia o processo de cura desse paciente. Aqui a gente tem os guidelines, essa é a última atualização do guideline de 2023, onde ele traz 10 recomendações para realizar a descarga e estabelece primeira, segunda e terceira escolha para realizarmos a descarga numa úlcera na região do antepé ou do médio pé. E como é que a gente vai fazer, então, essa descarga? Então, como primeira recomendação para úlceras localizadas na região do antepé e médio pé, nós temos aqui o dispositivo irremovível. Nesse caso aqui, é um dispositivo chamado gesso de contato total. Além do gesso de contato total, como dispositivo irremovível, nós temos as botas imobilizadoras. Essa é uma bota que ela já vem com a própria trava, então é uma bota que ela já vem pronta. Mas, quando a gente não tem essa possibilidade, nós podemos tornar uma bota removível em uma bota irremovível. Nesse caso aqui, nós utilizamos lacres para torná-la irremovível. Então, quando a gente faz esse procedimento, quando a gente transforma uma bota removível em removível, a gente consegue ter aqui o padrão ouro. E aí foi uma pergunta que o guideline, né, fez na elaboração dessas novas diretrizes, e ele perguntou
se tinha diferença entre o paciente usar um dispositivo irremovível, como gesto de contato total, ou usar uma bota tornada irremovível. E aí eles respondem para nós que não tem nenhum dispositivo que tenha um efeito sobre o outro. Então, mostrando para nós que se nós não temos aqui um gesto de contato total, nós podemos usar com o mesmo nível de evidência uma bota removível, transformando-a em removível. Como segunda recomendação para a descarga, nós temos os dispositivos removíveis até o joelho ou até o tornozelo. Então, essas são duas possibilidades que nós temos de bota imobilizadora. Essa bota já vem com uma interface para fazer a descarga, é uma bota muito interessante, e também ela é mais complacente do que essa. Então, quando a gente tem um pé muito deformado, um pé muito alargado, essa bota mais complacente é a mais indicada para evitar riscos de lesões nesses pacientes. E até a altura do tornozelo, nós temos a sandália de solado, sandália cirúrgica de solado reto, e temos aqui essa outra sandália até o tornozelo, que ela é muito interessante, porque aqui a gente consegue acomodar um pé com mais volume, como, por exemplo, um pé com curativo, com gaze, e um pé já com enfaixamento. Temos também as sandálias em cunhas, tanto sandália para o antepé como para o retropé, mas essas sandálias elas aumentam muito a instabilidade do paciente. O paciente tem um risco mais elevado de queda. Então, ao indicarmos essas modalidades de descarga, a gente tem que tomar muito cuidado e fazer a seleção adequada também do paciente, pensando sempre no risco que esse paciente tem de cair. Sempre que utilizamos essas interfaces, quando a gente utiliza essas botas, nós precisamos ter interface entre a bota e o pé do paciente. Alguns dispositivos já vêm com essa interface, outros não. Então, para os dispositivos que não vêm com essa interface, nós temos que utilizar as plantilhas, né, as palmilhas. Então, aqui, esse jogo de palmilhas é muito interessante, porque ele tem 3 densidades diferentes, onde a gente fenexa de acordo com o peso do paciente e também com o local da úlcera. Se eu não tenho essas palmilhas, a gente pode fazer isso com uma espuma feltrada, como vocês estão vendo aqui, ou com outro tipo de espuma. E temos também a Pegassist, que é uma palmilha composta por pinos, onde eu consigo fazer a mensuração do local exato da lesão e venho aqui e retiro esses pinos, fazendo o alívio da pressão. Lembrando que quando a gente opta pela palmilha Pegassist, ela só faz 60% de alívio da pressão. Então, a gente tem que escolher bem qual é o tipo de interface que a gente vai adotar. Como terceira recomendação para o offload ou descarga, nós temos as espumas feltradas. Lembrando que a espuma feltrada ela tem uma melhor eficácia quando a gente faz o uso dela colado na planta do pé do paciente. Sempre que a gente usa a espuma, nós necessitamos de uma sandália cirúrgica de solado reto, ou até mesmo podemos acomodar esse pé em um calçado terapêutico, desde que ele tenha profundidade e largura suficientes para acomodar o pé do paciente com a espuma e o curativo. Se não for um calçado adequado, que tenha essa hiperprofundidade, a gente tem um risco de lesionar esse paciente. E quando a gente não consegue pôr no pé do paciente, uma outra forma de utilizá-la é colando diretamente no calçado. Lembrando que aqui a gente não tem tanta eficácia, porque aqui a gente não tem uma adesão forçada. Eu necessito que o paciente, de fato, use a sandália. E ele recomenda também para uma úlcera localizada na região do calcâneo. Então, eles recomendam aqui um dispositivo irremovível. Eu, particularmente, eu não gosto para a úlcera de calcâneo de dispositivo irremovível. Eu prefiro um dispositivo removível. Esse é um dispositivo muito interessante, porque nós podemos utilizar tanto para uma lesão na planta do pé, mas também na região posterior do calcâneo. Podemos utilizar também as espumas, fazendo alívio aqui na região, sempre lembrando que temos que usar a espuma como a sandália. E aqui a sandália em cunha para o retropé, lembrando a questão da queda. Temos também recomendações quando a úlcera não está localizada na região plantar, então podemos utilizar espaçadores, silicones, modificação de calçado para fazer o alívio ali da força de fricção. Quando a gente não tem nenhuma outra forma de offload, a gente tem aqui cadeira de rodas, temos os andadores, muletas e até mesmo repouso no leito. Lembrando que não existe evidência para esse tipo de offload, porém, se a gente não tem, é melhor fazer isso do que não realizar o offload.
Ao prescrevermos ou ao adotarmos o offload, nós devemos considerar alguns pontos importantes. Então, devemos avaliar e graduar a isquemia, avaliar e graduar a infecção, devemos fazer o equilíbrio do membro contralateral para evitar que o paciente tenha dores, risco de queda ou até mesmo abandone o offload. Essa descarga, esse offload, ele deve ser prescrito sempre de acordo com as circunstâncias do paciente, levando em consideração se tem o recurso disponível e também a habilidade do profissional. Devemos fazer o preparo adequado do membro, então aqui protegendo as áreas de proeminências ósseas, fazendo um bom acolchoamento desse membro, a limpeza, para que a gente evite aí iatrogenias por conta de um offload mal colocado. Devemos lembrar sempre que o paciente tem um risco mais elevado de queda, então sempre lembrar que devemos fazer a prescrição dos dispositivos de auxílio de marcha, lembrando sempre que quando se trata de uma bengala, o paciente deve usá-la sempre no membro contralateral. E aqui algumas apresentações de casos clínicos de espuma para vocês virem, né, a prática do offload. Então, aqui uma úlcera na região do antepé. Esse caso aqui também uma úlcera na região do antepé, onde nós fizemos uso das espumas. Aqui uma úlcera de calcânio, paciente grave, fizemos também o uso da espuma e sandália. Aqui também um pé de Charcot, fizemos uso de espuma e sandália pós-cirúrgica. Aqui um paciente com uma lesão grave de evolução crônica, já há mais de 3 anos nesse coto, onde a gente fez aqui uso da espuma e bota imobilizadora. E aqui fizemos uso de espuma e bota imobilizadora removível. Aqui tem o resumo de tudo que eu falei para vocês, como realizar uma descarga numa úlcera que não esteja localizada na região plantar, uma úlcera localizada na região de calcânio, e aqui onde ocorre a maioria das úlceras, que é na região de antepé ou médio pé, considerando se o paciente tem isquemia e infecção. Como considerações finais, eu gostaria de dizer que a ortoplastia é uma grande aliada à nossa prática clínica. Em geral, ela está indicada para o alívio da dor, proteção, reposição de áreas amputadas. E dependendo da característica das deformidades apresentadas, a gente deve escolher o melhor desenho para esse paciente. Com relação à descarga, o dispositivo removível é considerado padrão ouro, isso não se discute para a descarga de úlcera de pé diabético. O dispositivo removível, quando tornado irremovível até o joelho, ele tem o mesmo nível de evidência que um gesso de contato total. E a descarga, ela otimiza o processo de cura da úlcera, ela reduz os custos do tratamento, ela previne, ela reduz o risco de amputação e também o risco de mortalidade precoce desse paciente. Muitas gracias. Muchas gracias, María, por tu excelente presentación. Le voy a pedir a Ana Gracias, que nos Yamile. colabore con la primera pregunta, porque como está en portugués, para que nos Sim. ayudes con un resumen de la pregunta y podamos rápidamente dársela a María. Gracias. Sí. Ujú. ¿La tienes, Ana? No, Eh, aquí. donde dice preguntas y respuestas. De pronto, Sí. mientras tú la buscas, yo voy leyendo una en español que dice, María, ¿cuál es la densidad recomendada de la espuma? Quando eu fiz o Master lá em Madrid, eles usavam 3 camadas de 5 milímetros, 3 capas de 5 milímetros. Porém, com a minha prática aqui no Brasil, e eu uso muito as espumas, uma camada de 10 milímetros é o suficiente para a maioria dos casos. Salvo pé de Charcot, porque tem uma deformidade muito grande, muito importante, e acaba tendo um desgaste maior da espuma. Então, para alívio de pressão em pé de Charcot, eu coloco uma camada de 10 e uma de 5 milímetros. Muy bien. Cuando algo
Ana, tu conseguiste encontrar a pergunta de Dani Reis? No. No, mire, entonces yo voy a tentar ayudar. La persona pergunta por que os pacientes não deveriam ser ouvidos desde o começo. E eu contestei a ela que todas as pessoas com diabetes tipo 2 têm que fazer rastreamento de las complicações. Então, isto inclui também neuropatia. Portanto, creio que a resposta é essa. Não podemos perder tempo. Tem que saber diagnosticar temprano. Creio que há mais perguntas na linha para Maria diretamente para o tema. María, ¿cuál sería el dispositivo más utilizado en Brasil? Si tuvieras que mencionar tres, ¿cuáles usarías? Padrão ouro é o gesso, mas a maioria dos pacientes na linha não é elegível para o gesso, porque aumenta o risco de queda, tem a questão do custo, a mão de obra. Então, se a gente tem um consenso baseado em revisão sistemática, nas melhores evidências, que nos diz que se a gente utilizar uma bota removível, transformando-a em removível, ele tem o mesmo nível de evidência, então eu acho que isso é uma informação muito importante e muito consistente para nós. Porque você pode utilizar, se você tem essa informação, por que você vai usar um dispositivo que é mais difícil? Mão de obra especializada, leva mais tempo para ser confeccionado, para ser retirado. Então, aqui no Brasil, a gente usa muito agora a espuma filtrada, e utilizamos também as botas imobilizadoras, e com resultado muito consistentes. Ana, el doctor de la pregunta anterior nos decía que él preguntaba, no es la densidad, es el espesor. El espesor se refiere a qué Sim, tanta... Na espessura. sim, 10 Exacto. milímetros, 10 milímetros. Sí, pero ese es el espesor. Y él dice es la densidad, o sea, qué tanta capacidad de colapso o no Sim, tiene el sim, fieltro sim, o, por ejemplo, el plastozote o cualquier otro tipo de material. sim. Os feltros de 10 milímetros duram aproximadamente uma semana para perder o grossor. Había una pregunta que Linda ha respondido en chat. Sim, 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 sim. Porque creio que temos que focar no tema de Maria, não que é mais importante. E Maria, Sí. tu tens algum resultado, alguma complicação com o uso de las órteses, por exemplo? Algumas vezes as próprias órteses podem provocar úlcera ou não tens esse tipo de complicação? Sim, por isso que é muito importante a orientação para o paciente. Então, a forma correta de posicionar a órtese, a confecção da órtese tem que ser muito bem feita, não pode ser uma órtese muito volumosa, porque se ela dobrar, se o paciente não colocar de forma adequada no pé, ela vai causar contraturas, ela pode causar lesões, porque o paciente não sente. Então, esse cuidado é muito importante. Então, quando a gente faz a pressão da órtese, a gente tem que fazer uma boa avaliação da biomecânica do paciente, orientar o paciente, fazer o desenho mais adequado e fazer o acompanhamento desse paciente. Ok, E graças, uma coisa Maria. importante é orientar sempre que ele use meias para favorecer ali a adaptação da órtese ao pé dele. E por fim, Eh, solamente para pegar esta e a higiene, com o que você recomenda? Ele tem que higienizar muito os pés, inclusive entre os dedos, porque pode aumentar a sudorese, e isso pode levar a problemas como lesões intertrigos. Então, a gente sempre orienta o paciente que ele vai lavar bem o pé, secar, e a órtese ele vai usar somente durante o dia, à noite ele retira. A órtese pode ser higienizada com água e sabão e seca em ar ambiente, não precisa pôr ao sol. E tomar cuidado, porque como ela tem um cheiro muito agradável, criança pode comer, pôr na boca e também os animais de estimação. Se o paciente, ao usar a órtese, tiver muita sudorese entre os dedos, a gente orienta a usar um talco secante. Porém, se isso não for o suficiente, se ele continuar tendo esse excesso de sudorese, aí a gente recomenda que ele não use a órtese por questões aí que ele pode vir a desenvolver lesões. Mas a maioria dos pacientes, a grande maioria não apresenta
esses problemas. Desde que seja bem conduzida, a gente consegue ter um resultado muito importante com o uso dessas órteses. Y una última pregunta, ante el Sim. faltante de fieltros adhesivos, ¿se puede reemplazar por goma EVA con adhesivos? ¿Sabes cuál es la goma EVA, María? La que tienen los zapatos plásticos, la goma esa que es como cauchosa, que usan muchos zapatos. Eu penso, Yamile, que se não temos outras formas de fazer o offload, desde que a gente compreenda a técnica, desde que a gente saiba, a gente faz, né? É claro que a gente tem as recomendações, a gente tem os níveis de evidência, mas se você não tem como fazer com esses equipamentos recomendados, a gente tem que fazer de alguma forma, porque se o paciente não faz o uso da descarga, ele vai deteriorar. Então, dá para fazer, só que você tem que ter muito cuidado, tem que estar sempre de olho, tem que conversar com o paciente e orientar que ele se reporte a você caso tenha qualquer problema. Esse monitoramento tem que ser feito muito de perto para evitar aí as lesões por iatrogenia. Y de todas maneras quisiera Creo, también agregar a eso que el tema de la goma también tiene mucha relación con lo que acabas de decir de la higiene. Por ser un material que no es absorbente, puede empeorar al paciente, por ejemplo, si no hay una Sim, observación continua. Y segundo, puede causar fricción por el tipo de material. sim, Entonces, exatamente. sí, es muy importante hacer descarga, pero también es muy importante saber con qué Sim. material hacerla, porque podemos causar un peor daño que realmente la enfermedad que ya tiene el paciente. Sim, Jamile, exatamente. Por isso que a teremos... gente tem que Ah, adotar perdão. as boas práticas na pressão do offload. Então, tem que avaliar se o paciente tem isquemia, se ele tem qual é o grau, se ele tem infecção. Então, tudo isso tem que ser observado quando a gente vai fazer essa prescrição. Se o paciente tem risco de queda, tudo isso é responsabilidade do profissional que vai fazer a prescrição desse offload. De acuerdo. Creio que tem um tempo para uma última pergunta, que é esta de quanto tempo deve cambiar a órtese, Maria. Aí encerramos para passar à próxima parte, Jamile e Ana. Esse tempo de cambiar a órtese está muito relacionado com o grau de atividade locomotora do paciente, ou seja, o quanto ele tem Amiga. atividades no seu dia a dia, atividade locomotora, e também com o grau de deformidades. As deformidades fixas, que são aquelas deformidades que impõem ao paciente mais alteração de biomecânica, mais formação de hiperqueratose, é onde a órtese tem menor duração, porque ao invés de gastar a pele, né, de ter essa deterioração da pele do paciente, acaba tendo da órtese. Mas, quando isso acontece, não precisa confeccionar uma nova, a gente pode fazer o ajuste da órtese, a gente pode fazer um conserto, para que não saia muito caro para o paciente. Ok. Excelente, muchísimas gracias, María. gracias. Ana, si tú quieres despedir el simposio. Não, não temos mais tempo para perguntas, porque haveriam muitas, mas agradeço a Maria e a todos, e passamos a hora para a segunda parte. Muitas graças. Andrea estará como coordenadora desta próxima parte, ¿certo? Sí, así es. Voy a estarles presentando a nuestros nuevos panelistas de esta parte del programa, junto con el doctor Daniel Brave, presentar la segunda parte del programa, donde tendremos los nuevos proyectos de sensibilización en la población y nuevos enfoques para el personal sanitario. Y van a participar tanto la doctora Gabriela Corro, el doctor Sergio Hernández Jiménez de México, vamos a tener a la doctora Ana Rabasani, vamos a tener a la doctora Hermelinda Pedrosa también. Entonces, Daniel, si podemos empezar presentando a los primeros. Perfecto, perfecto. 2 minutitos. Bueno, tenemos, yo diría que esta parte de la webinar la podríamos llamar región SACA de pie y en acción. Tenemos en primer término a la doctora
espera que vamos a Gabriela Carro, quien es magíster en pie diabético, es médica internista, coordinadora de la unidad de pie diabética del Hospital Posadas, es también coordinadora y muy allegada a la entidad AYACH, y yo creo que es la persona que más ha publicado en Latinoamérica sobre pie diabético, y está en un proyecto muy, pero muy importante en prevención de lo que es la enfermedad de Charcot. Así que, Gaby, es un honor para mí que puedas presentar este proyecto de pie de Charcot, y posteriormente vamos a presentar al doctor Gleiton Gómez Porto, quien es endocrinólogo de Bahía. Él es endocrinólogo de la Policlínica Regional de Itabuna, preceptor de la residencia médica del Hospital Costa Cacúa, quien va a presentar este proyecto tan importante y tan apasionante que me gusta mucho, que es el modelo de atención primaria para la implementación del Fast Track. Es del equipo de la Secretaría de Salud de Bahía. Un gusto y muy importante escucharlos. Bueno, comienzo yo, Daniel. Sí, sí, Gaby. Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla. Bien. Bueno, les voy a contar acerca de este proyecto que se llama Pie Red, Pensar en Charcot. Es una campaña de concientización que tiene como objetivo la difusión acerca de las características de esta enfermedad de la neuroartropatía de Charcot a través de las redes sociales y también de encuentros científicos, tanto para el personal de salud como también para los pacientes. Pueden ver que estas son las sociedades a las cuales nosotros le pedimos auspicio y que apoyan también la campaña. Y a la derecha está el logo del diseño, que es el pie red, que es bastante visual y además tiene un acrónimo que es fácil de recordar: red, rojo, E de edema y D de deformidad. Este logo lo creó el doctor Daniel Villena del Hospital Italiano, que es médico de pierna y pie. Y también acá a la izquierda, en todas las diapositivas, pueden ver un código QR que si lo escanean van a encontrar todo el material que les voy a mostrar ahora para poder descargarlo. Los objetivos primarios de la campaña son visibilizar la neuroartropatía de Charcot para aumentar la sospecha del diagnóstico, para que los médicos, digamos, estén conscientes de esta enfermedad y puedan pensarla, para disminuir el subdiagnóstico, porque esto causa muchas consecuencias, digamos, para los pacientes, y dar pautas de alarma también a los pacientes para alertarnos acerca de esta enfermedad y que pueden también consultar al médico con sospecha de este diagnóstico, ¿sí? Como objetivos secundarios, también realizar encuentros científicos informativos. Hoy se desarrolló en el Congreso de la Asociación de Ortopedia y Traumatología, en donde se presentó un simposio acerca de esta enfermedad, y también este sábado que viene, a la mañana, vamos a presentar un ateneo de pie diabético a partir del webinar de la AYACH, que se llama Pensá en Charcot, donde se van a presentar casos clínicos y también la actualización bibliográfica de la neuroartropatía de Charcot. Bueno, fíjense que como objetivos secundarios también tenemos difundir entonces el material informativo, sobre todo a través de las redes sociales, de Instagram, de estados de WhatsApp. En Instagram la idea sería hacer los posts de estas reels que estoy pasando acá arriba, que por ejemplo el de arriba es para pacientes, el de abajo es para personal de salud, y arrobarnos a la mayor cantidad de personas que estén dedicadas, digamos, a la salud y a este tipo de pacientes, y también poner los hashtags para que esto se pueda difundir. Bien. Bueno, con respecto acá, bueno, siguen teniendo, si quieren, para escanear, digamos, el QR, tienen lo que son las diapositivas que se utilizan en las historias de los pacientes, o también se pueden poner en el feed, y también para el personal de salud, ¿sí? Donde se van pasando distintos tips cortitos, donde nosotros los alertamos a los pacientes acerca de que puede ser esta enfermedad, y a los médicos que también deben pensarla cuando ven un pie rojo y edematizado, un pie red, ¿sí? Les muestro cortitos dos videos donde este es el primero, que es para los médicos.
Como ven, el mensaje tiene que ser corto, ¿sí? Y luego pasa los reels con la musiquita para poder completar la información sobre a qué nos estamos refiriendo. Y ahora les voy a mostrar un video de la doctora Mabel Carrillo, también cortito, en el cual es para pacientes, pero además está interpretado con lenguaje de señas para personas sordomudas, gracias al licenciado Walter Vega, que fue el que se encargó de hacer la interpretación de esto, y también al Comité Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes, que son los pioneros, digamos, en la traducción al cual pertenecemos, en la traducción al lenguaje de señas. Les muestro entonces este video. Bueno, no me quiero extender con esto, pero les quería mostrar, digamos, cómo se desarrolla el video para que quede cortito, alrededor de 1 minuto, y pueda entrar en las historias de Instagram, ¿sí? Bueno, el objetivo secundario de esto también entonces es involucrar a las sociedades en la problemática e incentivar la toma de decisiones para mejorar la capacitación de los profesionales, y en este sentido hay muchas entidades, incluyendo el DEFUT, por supuesto, que nos dio su apoyo y su auspicio para poder también hacer la difusión de esta campaña, ¿sí? Por último, también mostrarles que también en estos 14 días, desde el 1 de noviembre hasta el 14, con el Comité de Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes, también tenemos material que se va proyectando o poniendo en las redes todos los días, desde el día 1 al 14, y 14 consejos que se van poniendo en las redes sociales. También tenemos material acerca del calzado, el tipo de calzado que se debe usar, los folletos del examen de los 3 minutos. Y fíjense que acá a la derecha tienen el material de Pierret para descargar, y también el material del Comité Diabético de la SAB, que es un montón, y también tiene muchísimos videos para compartir, y gente famosa hablando sobre el pie diabético, que también lo pueden bajar de ahí. Bueno, y por último y final, los invito al Congreso de AIECH, que va a ser la semana que viene, de heridas, que se hace junto con SILAUE, que es la Sociedad de Uruguay. Así que bueno, los esperamos si andan por acá y si quieren venir. Vamos a hablar con varias mesas de pie diabético y también de prevención. Gracias. Gracias a Gabriela por su excelente presentación. La Sociedad de Argentina es una de las pioneras en todo esto, en las campañas en redes sociales acerca del pie diabético. No es la primera que han iniciado, anteriormente ya tenían otras, y pues está muy contento de apoyar este tipo de campañas para hacer la concientización en tanto el personal de salud. Andrea, Entonces vamos a seguir. ¿Cómo estás, Linda? Andrea, bueno, yo gostaria de, perdão, hacer un comentario, perdão, una pregunta a Gabriela. Perdão, Gabriela, parabéns, muito objetivo, também assim, eficiente, que lembramos que será assim. E uma pergunta seria, você hará autorização para que possamos traduzir para, por exemplo, português e também inglês, e enviar isso como uma sugerência de saca para DeFood? E outra coisa é, você e sua equipe ha testado esses vídeos na prática diária ou todavia não? Nosotros ya empezamos hace varias semanas la difusión de estos videos por las redes sociales, y también desde algunas sociedades como la SAMESIP, que es de pierna y pie, y otras han empezado también a difundir los videos, y mucha gente se ha sumado a hacer estos videos con nosotros. Y por supuesto que sí, sería muy interesante que podamos traducir esto. La campaña esta es de todos y no es de nadie. O sea, empezamos 3 médicas que somos de distintos lugares, y con el doctor Braver también, pero no es nuestra, en realidad es de todos. Así que sí, cuanto más se difunda, más útil va a ser, sin duda. Hermelinda, yo ya hablé con la doctora Carro, voy a hablar con la doctora Santini
para que en el futuro nos ayudemos todos y que esto sea extensivo a toda nuestra región. Ótimo, ótimo, Daniel. Sim, claro, Gabriel, eu entendo sua generosidade, mas de toda sorte, como é um trabalho, é importante ter as coisas formalizadas, entende? E ¿Sí? claro que nós outros podemos ajudar você com isto. E graças por permitir, porque vamos depois trabalhar para a tradução em português e depois, claro, em inglês. Genial, muchas gracias. Gracias por dejarme presentarlo. Felicitaciones Graças. como siempre. Bueno, Muito bem. eh, nuevamente felicitaciones y también extensivo a la doctora Gala Santini y a la doctora Parise, por favor. Presentamos al doctor Gleiton Gómez Porto, por favor, para el siguiente. Doctor, no lo veo. Ah, Gleiton, ¿cómo estás? Boa noite. Buenas Bem, noches. boa noite a todos. Tentar compartilhar aqui minha tela um pouquinho. Si puedes falar devagado. Tentarei falar. Então, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite e de estar aqui presente para falar um pouquinho sobre esse projeto que a gente está iniciando aqui na Policlínica. Esse projeto fala da implementação das boas práticas no cuidado do pé diabético Tiene que poner em pantalla casal. completa, pantalla completa, Oi? pantalla completa. Gleiton, pode, por favor, colocar no modo de apresentação, porque só está aparecendo não está aparecendo completo, entende? Deixa eu ver se eu consigo aqui, doutora. Talvez se não conseguir, você pode voltar e já coloca, quando você compartilhar, você já clica em share, que aí ele aparece assim, que às vezes dá erro no Windows. Eu coloquei Estou- novamente. Será que foi? Não, No. continua Não. assim, Vou tentar sair certo? e colocar Aí, novamente. pronto. Aí você faz assim, você coloca, follow share screen, aí quando chegar lá, você clica somente no share, porque aí ela vai. Tá. Sara Graciana está ajudando. La Franja de Barro lá direita, sim. Entendeu? Estou tentando ajudar, Daniel. É. Foi agora? Não, você clicou naquela tacinha, que é o modo exibição. Sim. Pois é, isso às vezes Perhaps acontece acá realmente. arriba. Ele Cleiton, já. Cleiton, Oi. você pode parar de compartilhar sua tela, aí você recomeça, você vai clicar em Share Screen, depois você vai clicar à direita no botãozinho azul Share e já vai abrir sua apresentação já no modo correto. Veja se você consegue assim, Vou tentar novamente. tá? Nada ainda, né? Quando você clica em Share Screen, aparece o quê? Então, estou clicando e Você não coloca. tá Hum, e não tá aparecendo a possibilidade de colocar Quando você clica em Share Screen, aparece um quadradinho escrito Share. Aí é só isso. você clicar nele, ele já abre a sua apresentação. é. Vou colocar aqui de novo. Deixa eu mudar aqui.
Tá indo não. Só se eu enviar para alguém para eu ver se eu consigo. É um pouco complicado, não? Tente fazer como você fez antes, e se não der para ser a tela inteira, a gente vai do jeito que estava, não é, Daniel? Se ele não Eh, consegue, seguimos com a con la pantalla. próxima, sí. Andrea, si podés presentar al próximo. Se depois, se aí vamos, e voltamos para você depois, Gleito. Pode ser. A ver, Sergio Claro, Hernández. vamos a ir solucionando, vamos a adelantar al doctor Sergio, quien Tá el indo ser não. Hernández Jiménez, quien nos acompaña desde México. El doctor Sergio es endocrinólogo, coordinador del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Él también es full member del T-Food Internacional y vamos a recibirlo con su presentación de implementación del programa paso a paso para reducir y amputaciones en México. Los micrófonos son suyos, doctor Sergio. Sí, se ve y se escucha bien la imagen. Sí, señor, perfecto. Muchas Perfecto, gracias. Sergio. Pues buenas noches a todas y a todos. Gracias por la oportunidad de presentar nuestras experiencias que hemos tenido precisamente en este gran programa que es Paso a Paso, con el fin de reducir las amputaciones en México. Tenemos un grave problema con muchas partes del mundo sobre la incapacidad funcional que genera esta complicación. Desafortunadamente, las encuestas nacionales de salud se ha observado un incremento en la proporción de úlceras en forma progresiva y peor aún de las amputaciones. Ha habido un incremento muy importante. Y en los análisis de la encuesta nacional de salud se ha observado que desafortunadamente casi la quinta parte de los pacientes reportaron que durante el año previo a la encuesta habían tenido una revisión de pies, lo cual es una situación de gran preocupación. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, desafortunadamente las recientes encuestas, aunque se ha incrementado del 21% la frecuencia de revisión de los pies en pacientes al 26%, lo cual todavía es muy escaso, considerando que la meta para para establecer una calidad de atención en diabetes es arriba del 80%. Y desafortunadamente esta complicación en nuestro país tiene grandes estragos, no solo individuales, familiares y sociales, sino también en los costos de atención. Como sabemos, la mayor carga de los costos en diabetes se dirigen a las complicaciones, casi el 87% en este análisis que hizo la Fundación Mexicana para la Salud. Y dentro de estas, definitivamente están incluidas las amputaciones. Sin embargo, en algunos estudios se ha observado que en la implementación de estrategias adecuadas, tanto de detección oportuna y de cuidado, se puede reducir las complicaciones de la diabetes, pero centrándose en dos situaciones importantes. La primera es dirigir esfuerzos y atención a la prevención. Y la segunda es fomentar la investigación sobre la fisiopatología e identificación de fenotipos locales para específicamente crear políticas públicas en cada uno de nuestros países. Esto implica que se lleve a cabo, como comentaba el doctor Abbas al inicio, un entrenamiento intensivo, no solo a profesionales de la salud, sino también a personas con diabetes e inclusive también a familiares de los pacientes con diabetes, con la implementación de medidas costo eficaces que nos permitan enfocarlas a la detección y al tratamiento oportuno. De tal manera que nosotros consideramos que el enfoque actual en la atención de pie diabético debe tener muchos esfuerzos dirigidos a considerar que entre las complicaciones de la diabetes, las amputaciones del pie son las que más tienen la probabilidad de reducirse con medidas que son costo efectivas y de costo-beneficio.
Esto implica una evaluación individual oportuna a todo profesional de la salud, no solo médicos, sino a todo profesional de salud que tenga enfrente a una persona con diabetes, y que para esto es indispensable el desarrollo de competencias al paciente para el autocuidado. Y evidentemente, como en muchas situaciones en diabetes y enfermedades crónicas, el mejor tratamiento se obtiene cuando hay un equipo de atención multidisciplinario. Y identificando cuáles necesariamente pueden ser las estrategias más costo eficaces, pero de una forma totalmente oportuna. Afortunadamente tuvimos la suerte de asistir a un curso del doctor del programa Paso a Paso en Brasilia, precisamente, en el cual sabemos que lo que ha logrado y ha sido muy inspirador su trabajo del doctor Sulfiri Cabas en la reducción de la incidencia tanto de ulceraciones como de amputaciones. Y sabemos que este programa, al implementarse en varios países, ha tenido mucho éxito, por lo cual hicimos esfuerzos en el equipo para llevarlo a cabo en México. Y en precisamente se hizo en conjunción con nosotros del Instituto Nacional de Ciencias Médicas en Nutrición, Salvador Subirán, en conjunto con la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, estableciendo un programa de 2 días de curso. El primer día un curso básico y el segundo un curso avanzado, como se implementó en el programa Paso a Paso. En lo que buscamos es invitar a profesionales de la salud de cualquier área relacionada a diabetes, pero que estén comprometidos a impartir este mismo curso en sus clínicas, que lo repliquen. Y en este contexto, también tener el seguimiento vía WhatsApp o correo electrónico y reunirnos cada año, un año después, para evaluar cuáles han sido nuestros resultados, pero también compartir cuáles son las áreas de oportunidad en las que podemos trabajar. Desde que iniciamos estas actividades en junio del 2018 hasta el último curso que se llevó a cabo en septiembre del 2023, hemos tenido a 117 participantes presenciales y precisamente por la situación de la contingencia por COVID-19 también tuvimos 2 cursos virtuales. En el temario lo que incluimos, aparte de los objetivos importantes establecidos para prevención de amputaciones, tratamos siempre en cada año de actualizar en la situación tanto epidemiológica mundial en México, detectar cuáles han sido los avances en fisiopatología y tratamiento, y el entrenamiento no solo en las cuestiones médicas, sino también en desarrollo de competencias para elaborar y difundir herramientas educativas, aprovechar las que ya están disponibles y generar algunas otras específicas. Asimismo, cómo realizar referencias prioritarias y oportunas, y también contamos con unas sesiones de salud mental en la cual se dan herramientas conductuales y solución a barreras para mantener el autocuidado. También en la sesión utilizamos estrategias de optimización de recursos que tengamos disponibles para la atención de pie, sesiones de rehabilitación, y lo más importante también es cómo tener registro de los indicadores para poder evaluar o tener estos resultados, tener herramientas para la autoevaluación y mejora. Con tal motivo hemos tenido la suerte de congregar un equipo académico que se consiste con especialistas en endocrinología, en educación en diabetes, en psicología, en dermatología, en enfermería, en angiología y cirugía vascular, ingeniería biomédica, fisioterapia y rehabilitación, ortopedia y podología. Y hemos tenido también la suerte de contar con pláticas del doctor Sulfricali Abas, de la doctora Ana Lili Campillo y también de la doctora Hermelinda Pedrosa, quienes amablemente han participado en nuestro curso y hemos tenido el honor de contar con sus ponencias. En el desarrollo de las actividades, como ven aquí en las fotos, hemos tenido también reportes de 16 sitios que nos han dado sus reportes de sus actividades. De hecho, nos han dicho que de los cursos adicionales se han sumado 52 cursos réplicas en diferentes sitios del país, de lo cual se han sumado un poco más de 1,300 asistentes. Y como comentamos, en la situación de la pandemia, pues nos convertimos en esos 2 años en un curso virtual. Y esos son los indicadores que nos han mostrado también de resultados de la implementación de sus acciones. De hecho, la mayor parte ha sido que han logrado tener una revisión de pies mayor del 80%, pero que además han estandarizado los procedimientos, han desarrollado algoritmos, han desarrollado incluso cómo hacer el registro de indicadores en sus expedientes, el desarrollo también
de material didáctico como guías rápidas para prevención de pie diabético, algunas infografías que son de libre descarga que se pueden bajar de internet, imprimir y entregar al paciente, y algunos videos también de revisiones, incluso simplificadas, revisiones básicas del paciente de pie en 1 minuto, y que también ha sido posible tener ya algunas publicaciones en las cuales se plasma el efecto de llegar a tener en algunos centros como en el nuestro en Caipari, ya una revisión del 100% de los pacientes y algunos otros también del 98%. Asimismo, hemos llevado a cabo el registro de los principales indicadores en forma prospectiva en pacientes en seguimiento, de los cuales tenemos ahorita registros a 5 años, en los cuales se tiene la revisión de pie que se efectúa en la Clínica de Atención de Cuidados de Pie, y esto ha permitido que se pueda lograr que, a pesar de que se empiecen a tener algunas alteraciones iniciales, que se pueden tener algunas incluso fisuras, que se pueden tener algunas úlceras, pero que el entrenamiento de la prevención del tratamiento inmediato ha permitido que en estos años de seguimiento no tengamos ningún paciente que haya reportado una amputación por pie diabético. Y en 10 años que llevamos funcionando en Caipari, todavía no tenemos ningún reporte de amputaciones por pie diabético. Y asimismo, esto nos ha ayudado a identificar cuáles serían las acciones prioritarias que se podrían establecer en clínicas de primer nivel, en clínicas de primera atención, de las cuales podrían ser los indicadores simplificados y más importantes para tener un registro nacional, inclusive trabajando en formatos electrónicos, pudieron tenerlo en tiempo real. Y por otro lado, también hemos evaluado algunos análisis de costo-efectividad en un manejo integral preventivo, como es el que llevamos en Caipari, en lo cual, en una proyección en el programa de Diabetes Core a 20 años, una de las cuestiones que más impactan es la reducción importante de costos ocasionados por neuropatía, úlceras y amputaciones. De tal manera que esto nos lleva a la conclusión de que es factible la reducción de úlceras y amputaciones en nuestro medio, que condiciona o requiere la intervención de varias organizaciones, varios grupos que trabajamos en conjunto, evidentemente la voluntad de muchas personas que han con mucho entusiasmo integrado al equipo de reducción de amputaciones de pie diabético en México, y también del grupo de Caipari, que han llevado un liderazgo en la educación tanto de los asistentes como de los demás pacientes. Y esto forjando precisamente la conciencia o nuestro lema que establezcamos que ningún paciente nuestro será amputado bajo nuestros cuidados. Es como se comenta el anglicismo, not on my watch. Así lo debemos transformar y tomarlo como una iniciativa importante en la atención de pacientes con diabetes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sergio. Excelente presentación. Y para nosotros es muy importante que Latinoamérica se siga implementando este programa paso a paso, porque esto brinda resultados tales como tú los presentaste y reduce de gran cantidad las amputaciones que son muy frecuentes en nuestros pacientes diabéticos. Es la amputación más frecuente a causa de pie y no por trauma precisamente. Entonces, Tendremos que, queremos ver... tendremos que estar en contacto, Sergio, para que nos ayudes cómo poder replicar de a poquito esto, ¿no? Sí, no hay que dejar el programa paso a paso de lado, ya que este es un programa que brinda resultados. Nosotros desde Panamá logramos implementarlo ya más de 2 ocasiones y debemos seguir replicándolo en otros países. Dinos, Linda. Eu gostaria de fazer um comentário. Claro, Sérgio, como disse a você durante o curso, congratulações por este excelente trabalho. Eu tenho um comentário e gostaria que você pudesse também comentar. Eu vi que este último ano que você mostrou, el número de pacientes con bajo riesgo pasó de 70%, algo así, para un poquito más de 90%. Y
E muito incrível que a maioria dos pacientes estavam, claro, categorizados como baixo risco. A que você atribui a este fato, a este finding? Esto es Porque porque as pessoas foram rastreadas em la atenção primária ou porque estavam, enfim, foram educadas? Como que passou essa diferença? sí, esto está precisamente, el resultado es porque el programa de CAIPADI de nuestros centros se creó inicialmente para atender a pacientes con menos de 5 años de diagnóstico. O Ah, sea, Sim. tenemos dos clínicas en el instituto, uno la clínica de atención de diabetes, que es la habitual, y se formó hace 10 años, precisamente acabamos el 31 de octubre cumplimos 10 años, se creó este programa para precisamente dirigir la atención a la prevención de las complicaciones. Entonces, inicialmente, en los pacientes que se incluyeron en el programa de CAPADI son aquellos que tenían menos de 5 años de diagnóstico. claro, Pero con claro. los resultados que hemos visto a partir precisamente de estos últimos año y medio, ya empezamos a incluir a pacientes que tengan 10 años de diagnóstico. Los pacientes que tienen más tiempo o ya complicaciones de pie o complicaciones macrovasculares avanzadas se ven en otra parte del instituto que es la clínica de diabetes. E inclusive en esta misma hay una clínica especial para pie diabético. Por eso se ven estas situaciones, pero precisamente el programa se creó con esa intención de que se haga lo pertinente de forma muy temprana. Sim. Claro, ahí Outra va. coisa importante, Sérgio, que gostaria de... ustedes sabem que todos nós outros devemos estar atentos para a presença de comorbidades, principalmente a doença cardiovascular, as doenças renais. Usted tem números acerca disso também, comparando de acordo com o risco ou não? Compreende a Sí, sí, pergunta? sí, de hecho, en todos los pacientes establecemos cuál es su riesgo cardiovascular. Y de hecho, precisamente por eso es lo que también ahora el programa ya viramos también a partir de este año a incluir a pacientes bueno, con estados de prediabetes, porque desafortunadamente en los primeros análisis, a pesar de que tienen menos de 5 años de diagnóstico, la mitad, el 45% tienen hipertensión, 90% tienen dislipidemia, el 15%, alrededor del 15% ya tienen alteraciones del índice albúmina creatinina y ya tenían también 16% ya tienen cierto nivel de retinopatía. Incluso a pesar de que incluimos a menos de 5 años, ya tienen algunas complicaciones microvasculares. Y de los pacientes con riesgo cardiovascular, es evidente, sí tienen algunos, pero con el cuidado intensivo y el manejo integral y multidisciplinario, ha logrado que tengamos menos del 2% de desenlaces vasculares, cardiovasculares, pero en una forma preventiva. Tá? E, por fim, tem suporte do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde? Como se passa isto? Esto es, la mayor parte sí es de la Secretaría de Salud, por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pero también buscamos el apoyo como un modelo también de investigación, en proyectos de investigación, algunos recursos también propios, algunos recursos que precisamente generamos nosotros con los cursos, no el de paso a paso, sino cursos de diabetes que vamos a tener y algunos otros fuentes de financiamiento también que buscamos para que este programa pueda seguir vigente. Ok, Perfecto. ótimo. Muy bien. Felicitaciones. Muchas Tenemos una gracias. preguntita aquí, creo que es importante de comunicarla, pues los cursos paso a paso están distribuidos a través de los representantes de DFUT a nivel de Latinoamérica en nuestra región, y cada uno es responsable de replicar alguno de estos cursos en su país. Por ende, a la persona que nos hizo la pregunta tendríamos que ubicar a qué país nos visita, de qué país es, y poderla poner en contacto con el representante nacional para que le notifique el calendario de cursos cuando van a ser, pero eso tiene una periodicidad que se puede ir planeando. Ok. Creo que podremos seguir Sim. Sí, con nuestra presentación. Eh, pues le voy a presentar a las siguientes
Desde Brasil nos acompaña la doctora Ana Rabasani y la doctora Linda Pedrosa. Ellas van a hablar sobre la capacitación de profesionales en la salud, en la neuropatía y las complicaciones del pie. Entonces, ambas doctoras representan a sus países en Paradifood. La doctora Linda Pedrosa es endocrinóloga con especialización en Oxford, Inglaterra, es vicepresidente de D-Food y de la Federación Internacional de Diabetes hasta el 2025. Y la doctora Ana Rabasani, quien también nos acompaña dentro del D-Food. Ella es endocrinóloga, tiene un doctorado de ciencia de la salud, es una profesora adjunta de endocrinología en la Universidad Católica de Paraná, es full member para el D-Food Internacional, pertenece al board del D-Food SACA, es una directora científica de la Sociedad Brasileña de Diabetes. Entonces ellas nos presentarán la siguiente presentación. Buenas noches, Ana, creo que usted va a presentar y nos vamos a tentar hacer un dueto muy rapidito para mostrar essa experiência que tivemos recentemente em Curitiba. Bueno, la primera parte del curso nós tivemos un saludo de Dr. Abbas, porque este curso foi o primeiro que hicimos em nossa região, que passou a lei chamado de Trained Healthcare Professionals. E, na realidade, esta é uma ideia que nosso presidente ha entendido durante nossa reunião que tivemos recentemente em Holanda. Próximo, por favor. Bueno, claro que eu não vou ler toda essa mensagem, pero para você entender, depois podemos também enviar todos. Próximo. É solamente essa parte que creio que é interessante, quando o doutor Abbas disse que se quedou muito feliz de dizer que o Brasil foi, mais uma vez, um pioneiro em apresentar, em lançar o Train the Food Training em 2012, como Sérgio, inclusive, mencionou. E a hora está também inaugurando a nova versão do Train the Healthcare Professionals em problema nos pés relacionado ao diabetes, adicionando neuropatia. O treinamento é direcionado aos clínicos generais, enfermeiras, fisioterapeutas que tenham um conhecimento prévio básico e que devem, então, começar a implementar o Fast Track em direção a um centro especializado em breve. Isso no cenário de Curitiba. Por fim, também ressaltou que DFUT, a Secretaria de Saúde de Curitiba e a Sociedade Brasileira de Diabetes estão dando o amplo apoio a esta importante iniciativa. Então, você vê que foi realmente um apoio muito interessante e importante de nosso presidente. Próximo. E acá está, lá logo que você se recorda que tivemos em Brasília em 2012, próximo, do Train the Food Trainers. Acá uma foto que também é uma foto muito emblemática da quantidade de pessoas que tivemos de 13 países de América do Sul e Central, Caribe também, alguns países. Esse foi nosso primeiro grupo brasileiro de pé diabético que criamos naquela oportunidade e depois se passou a ser chamado, pode passar o próximo, de BRANSPED, porque adicionamos a palavra neuropatia, porque acreditamos que é importante sempre enfocar na neuropatia como o fator permissivo importante. Essa foto sacamos em Natal, em 2019, quando tivemos o Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Pode passar, sim. Pode passar o próximo. Então, não, por favor, Ana, sim. Então, este é pode passar o anterior, por favor, porque foi um pouquinho rápido. O nome final do curso, que vai ser, que já
Estivemos em Brasil e depois já em Malásia, recentemente, a segunda edição, se chamará Trainer Healthcare Professionals, ou seja, treinando os profissionais de saúde em complicações dos pés relacionadas ao diabetes. E, portanto, em Brasil, pode passar o próximo. Nos quedamos, então, como treinamento de profissionais de saúde em neuropatia diabética e complicações nos pés, porque também é uma estratégia de default e de la IDF, de tentar diminuir o uso da expressão pé diabético. E aí vemos, então, o apoio de default internacional, a Sociedade Brasileira de Diabetes do Paraná, lá a Prefeitura de Curitiba, que você disse, Alcaideria, algo assim, e também o apoio da empresa Servier Brasil. Creo agora que é você, Ana, que segue. Ana? Olá. Eu vou apresentar um resumo desse treinamento em Curitiba e eu vou aproveitar para mostrar um pouco da minha cidade para vocês conhecerem onde é Curitiba. Ainda temos esse daqui. Tá, ok. Então, é só para mostrar a vocês que tudo começou em 92 e 2004 com o projeto Salvando o Pé Diabético e com os anos seguintes passamos por todas essas partes. Vocês se recordam que The Food International ha sido fundada em 2017 e desde então estamos tendo este Step by Step, que na realidade se inspirou no projeto Salvando o Pé Diabético do Brasil. E aí seguimos durante a Covid, claro, tivemos solamente ações online e finalmente a oitava e creio que a última edição do Train the Food Trainers foi em Colômbia e agora seguimos então com o treinamento de profissionais de saúde e sugerimos também que os outros países sigam esta adição de neuropatia diabética e complicações nos pés. Ok. Ok, Ana. Esse treinamento aconteceu em 5 e 6 de outubro, há um mês. E para quem não conhece, o Paraná está em sul do Brasil e Curitiba é sua capital. A população é composta de 2 bilhões de habitantes e esse é um dos cartões postais da cidade, que é o Jardim Botânico em Curitiba. E acá há também muitos parques que são espalhados pela cidade e é o motivo que é conhecido como a capital ecológica em Brasil. Esse evento foi organizado e realizado por The Food, os representantes de The Food em Brasil, que sou eu, Ermelinda, entre outros, e pela Prefeitura Municipal de Curitiba, representada por Dr. Alexei Volaco e doutora Ana Maria Cavalcante, que, na verdade, solicitaram esse treinamento porque durante a pandemia houve um aumento muito grande do número de amputações, porque os pacientes não estavam sendo acompanhados, e isso despertou uma necessidade e uma vontade nova de fazer um treinamento para toda a atenção primária da cidade, iniciando por esse treinamento que treinaria equipos de alguns dos distritos que mostrarei a vocês. Nós tivemos apoio financeiro e logístico da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é uma regional em Paraná, e pelo Laboratório Farmacêutico Servier. A cidade de Curitiba é composta por 10 distritos sanitários e
nós tivemos como público-alvo o objetivo de ter uma equipe de médico, enfermeiro, fisioterapeutas, principalmente, de cada um dos distritos da cidade, e essas pessoas estarão responsáveis por replicar esse treinamento para outros profissionais que não estavam presentes nesse primeiro treinamento. Os objetivos iniciais desse treinamento era replicar o conteúdo para profissionais de saúde de outras equipes, no mesmo distrito sanitário ou em outro, para que toda a cidade seja treinada até o fim do próximo ano. Houve também na inclusão da avaliação dos pés em pessoas com diabetes na rotina da atenção primária. Essa é uma prerrogativa que nós combinamos ou acertamos que essa necessidade era prioritária e era com a condição de que isso fosse divulgado e feito e cobrado, como se diz, como posso dizer, que isso pudesse ser uma forma de cobrança das autoridades sanitárias para que a qualidade do atendimento diabético estivesse acontecendo. De modo que agora são medidos quantos pacientes tiveram a descrição dos exames de seus pés em prontuário médico, nos recordes médicos, para que se possa medir a qualidade do atendimento. E ainda há um plano de criação de um centro especializado em atendimento das complicações dos pés, para que, após o treinamento de toda a atenção primária, seja um ponto intermediário de atendimento de pacientes medianamente complicados, para que não haja necessidade de encaminhá-los todos aos hospitais. E o último objetivo é a instituição de um fast track que fosse adaptado aos recursos disponíveis da cidade. Estiveram presentes a secretária de Saúde, da Saúde de Curitiba, que é Beatriz Batistella, e o diretor da Atenção Primária à Saúde, Cleverson Fragoso, para que pudéssemos, então, começar nosso treinamento. Essa é a nossa equipe de instrutores e palestrantes. Da parte de The Food, os representantes são Ermelinda, Joe, a enfermeira Maria Locovés e a enfermeira Nilce Boto, e os colaboradores locais, a enfermeira Rosângela Staufeld, Deise Lidick, e os doutores Alexei Volaco, Maria Augusta Carazelas e Ana Cavalcante. Então, somos nós aqui. O treinamento foi dividido em 2 dias. No primeiro, solamente as conferências. Este era o programa onde todos os temas foram discutidos um a um, de forma muito prática, objetiva, e seguindo as guias de tratamento do Grupo Internacional de Estudo de Pé Diabético, e ainda usando os enfocados disponíveis por esse grupo, disponibilizados para esse grupo para treinamento e para educação de profissionais de saúde. Então, cá estamos em nossas conferências em todo o primeiro dia, e a partir do segundo dia começamos as oficinas, onde dividimos em temas, e esses temas eram neuropatia e doença, enfermidade arterial periférica. Todos os participantes primeiro observavam como seria feito a triagem de pacientes com neuropatia e doença enfermidade arterial periférica, e eles também treinavam e faziam o teste para aprender a técnica e tirar suas dúvidas. Aqui era a oficina também de doença arterial periférica.
a oficina de cuidado com úlceras e com lesões pré-ulcerativas, onde os participantes fizeram treinamento para desbridamento de feridas, uso de apositos corretamente, a escolha de apositos, cuidado com o leito das úlceras e etc. E, por fim, a oficina de descarga de peso e calçados, onde Maria pôde mostrar como fazer as órteses, como usar ortoplastia, como fazer fazer a descarga de peso, e os participantes participaram ativamente nessas atividades para poder também treinar e iniciar uma visão independente de como adaptar todo esse aprendizado em sua realidade, porque esse é um problema que todos nós convivemos. Acá é a nossa foto com todo o grupo e a nossa missão acho que foi cumprida de forma adequada. Eu agradeço a toda a equipe de trabalho, porque foi muito fantástica e muito coesa. E eu agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para alguma pergunta. Excelente trabajo, realmente bueno, muy bueno, muy, muy bueno. ¿Podríamos escuchar la charla del amigo de Itabuna? Sí, creo que podríamos pedirle a Gleiton que pueda compartir su pantalla, a ver si dejamos ya los últimos comentarios hasta el final y poder hacer un cierre final de todo. Gleiton, ¿se puede compartir la pantalla? Vamos tentar aqui novamente. Se ve muy bien. Se ve bárbaro. Agora está tudo bem? Todo bien. Excelente. Pronto. Boa noite a todos. Queria primeiramente pedir desculpa pelo inconveniente, mas acontece, coisas de informática e eu. Então, o objetivo da gente era justamente promover a implementação das boas práticas do cuidado do pé diabético, embasadas nas recomendações do IWGDF e do Fast Track na Policlínica Regional de Saúde em Itabuna, tendo por objetivos, para variar, Gleiton sendo Gleiton. Aqui é a nossa equipe, toda a equipe, que eu vou falar um pouquinho mais à frente dela, mas o objetivo era adequar a Policlínica de Saúde de Itabuna às diretrizes do IWGDF no tratamento das úlceras. Temos também os objetivos secundários, que eram criar os protocolos de atenção integral, prevenção e treinamento e tratamento do pé diabético. Esse protocolo ainda está em processo de construção. Nós estamos construindo o protocolo juntos. Também tem a capacitação e sensibilização também dos profissionais e gestores das unidades básicas de saúde, com treinamentos locais, que a gente vai até as unidades de saúde, assim como estamos buscando trazê-los até nós, para que eles também vivenciem a nossa prática. Elaborar orientações sobre o cuidado do pé, tanto para o paciente quanto para o cuidador. Nós estamos criando uma cartilha, um folheto, onde tanto o paciente pode visualizar, ele não é só para leitura, mas ele tem figuras onde pode ser instrutiva para o paciente, implementar a via rápida, o Fast Track, para a assistência do paciente com úlcera, e desenhar um fluxograma de atendimento para esses pacientes com úlcera. Esses são os principais objetivos da gente. Então, qual foi nossa inquietude? A nossa principal inquietude foi a prevalência do diabetes e, principalmente, o número de amputações na Bahia, que cresceu 402% de 2008 para 2019. Lembrando que esse período é antes da pandemia. Nós não temos dados novos relacionados à pandemia. Para tanto, a Bahia ficou em 4º lugar no número de amputações no Brasil. Falando um pouquinho também da Policlínica, para vocês poderem
entender o que é a Policlínica é uma instituição que foi criada pelo Estado de Saúde da Bahia. O Estado equipou a Policlínica e cedeu essa Policlínica para que os municípios consociados juntam um grupo de municípios, elaboram um consórcio para que esses possam administrar essa Policlínica. Hoje, contamos com 32 municípios que usam a Policlínica, sejam elas através de exames, procedimentos ou consultas médicas. Quanto à sala do pé diabético, nós já assistimos 162 pacientes. Desses 162, nesses 162 foram realizados 1.632 curativos. Dos 162 pacientes que a gente vem assistindo, 84 pacientes evoluíram com cicatrização completa da lesão. 12 pacientes foram encaminhados novamente para a unidade básica de saúde, aquelas que já têm um treinamento prévio ou já têm capacidade de manter e dar continuidade à assistência a essa lesão, mas aqueles pacientes que foram reclassificados e eles se enquadraram em baixo risco. Dos 162 pacientes, 16 representaram um desafio. Por quê? Desses 16, alguns a gente teve que encaminhar para o serviço terciário ou eles não aderiram ou não encaixaram no regulamento que a gente usa para a adesão. Então, aquele que não se adequou ou teve que ser encaminhado para a unidade terciária foi colocado em outro patamar aqui. Aqui é só para abordar para vocês que foi junto, é claro, com a doutora Fernanda Penza, que nos ajudou muito e foi assim o pontapé inicial para implementar esse programa junto com o Desperta e a URGO. Aqui mostra só um pouquinho como foram os passos que a gente utilizou para a implementação desse processo, para a implementação desse projeto. Desde o início foram estudados, foram dialogados e discutidos quais eram os nossos objetivos. E esses objetivos não são fixos. A gente está tentando sempre mudar os objetivos e tentar adequar as melhores práticas. Portanto, foram elaboradas reuniões, foram confeccionados materiais para que esses indivíduos, não só os pacientes, que foram também peça fundamental no processo de aprendizado para a gente e para a equipe, mas também a equipe básica de saúde, lá da unidade de saúde, que está diretamente ligada ao paciente, fizeram parte desse processo, através de oficinas, através de reuniões tanto na unidade básica de saúde, tanto no seu domicílio, quanto também na policlínica. Aqui é só para vocês entenderem, eu sei que está pequenininho, mas era só para dizer que a gente já tem um fluxo de atendimento. O colega lá da unidade básica, seja ele enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, ele identifica um paciente, diabético e com lesão. A partir do momento que ele identifica, ele faz a primeira classificação desse paciente e verifica, através dos scores que a gente passa para as equipes de saúde, identifica se esse paciente é um paciente candidato para ficar na unidade básica, policlínica, que é um serviço secundário, ou um serviço terciário. Se ele vier para o serviço secundário, que somos nós, ele vai como porta de entrada para o endocrinologista, para o angiologista ou para o infectologista. Se esse paciente chegou até nós e reavaliado e tiver critérios para entrar através daquela avaliação rápida, aí a gente vai dar seguimento e ele vai ser assistido por todos os membros da equipe. Aqui é só um exemplo de um dos pacientes que foram assistidos por nós e que continua sendo assistido por nós. Esse é um paciente que chegou para a gente com essa lesão. Inicialmente, foram feitos o desbaste e tal, e todo o acompanhamento com o uso de curativos regulares, e ele foi, na medida que foi evoluindo, em 4 meses chegou à cicatrização, ao objetivo que nós tínhamos em mente. Aqui são fotos que a gente traz
que são das reuniões que a gente está fazendo no município para sensibilizar não só a equipe de saúde, a população e os gestores, mas o próprio paciente que está presente. Eles também são convidados, e os gestores, não só gestores em saúde, mas os gestores também da parte da prefeitura, que eles também fazem parte dessas reuniões, são convidados. Nesse processo, já é alertado para eles que futuramente teremos outro momento com as oficinas que serão realizadas, que já estão sendo realizadas na Policlínica. Nosso objetivo é que essas oficinas aconteçam também logo, junto ao paciente, junto ao domicílio desse paciente. Aqui é mostrando que não só lá na unidade básica de saúde está sendo sensibilizado, mas também nós estamos abordando tanto a parte da policlínica administrativa, o corpo administrativo da policlínica, como recepcionista, segurança, todos que fazem parte da policlínica, inclusive os médicos de outras áreas de atuação, porque eles também podem encaminhar internamente os pacientes, podem fazer o encaminhamento diretamente para mim, que é o endocrinologista, infectologista ou angiologista. Aqui está a nossa equipe, que é composta, no momento, por nutricionista, farmacêutico, infectologista, endocrinologista, angiologista, psicóloga, enfermeiro, assistente social. O enfermeiro é que carrega quase tudo nas costas aqui com a gente, mas ele sabe que ele aguenta. Pretendemos, futuramente, estamos tentando estreitar um namoro com a dermatologia e com a oftalmologia e cardiologia para abraçar de uma forma mais abrangente possível esse paciente do pé diabético. E aqui eu deixo o meu muito obrigado e desde já, mais uma vez, desculpa pelo acontecido. Felicitaciones por Clayton, no te conocía, fue un honor conocerte y felicitaciones por, una vez más, Brasil sigue siendo un pilar que comenzó allá y entonces Hermelinda. No sé si tenemos preguntas, Ana. Andreita. Estaba revisando algunos de los comentarios que han hecho en la plataforma y pues hablaban un poco acerca de qué periodicidad tendríamos que hacer en el rastramiento de la neuropatía. Bueno, creo que Hermelinda nos podría... Eu creio que essa eu contestei, Andrea. Porque foi quando Maria estava apresentando e eu respondi, eu contestei porque seria, como não teríamos muito tempo para focar mais no tema de Maria. Me parece que estamos... ¿Cómo estamos de tiempo, Hermelinda? Sim, mire, nós outros empezamos bastante atrasado, pero na medida do possível, creio que estamos como já, claro, passando do tempo, pero gostaria de dizer que nós outros empezamos com 90 pessoas, atingimos um pico de 116 pessoas e estamos finalizando com 90 pessoas, creio que também tem o tema do tempo que está muito avançado. Mas eu gostaria solamente de fazer alguns poucos comentários. A respeito do treinamento de los profissionais de la saúde em Curitiba, é muito importante que agora nós outros temos uma nova versão de Food Trainers, porque a ideia de Food, enquanto board, é exatamente avançar através de um processo de seleção para que as pessoas que participem desses cursos, desses treinamentos, sejam realmente selecionadas. Por quê? Porque seguir solamente com capacitações e cursos não vamos chegar ao nosso objetivo. E a outra parte que eu gostaria de também dizer a Clayton,
yo conocí Cleiton ahora porque María conoció la Policlínica em Itabuna, que é uma cidade que tem muitas campanhas e é um modelo em Brasil para, principalmente com a campanha de retinopatia, que estão há em torno de 20 anos e agora está disseminando em todo o país durante esse mês que chamamos acá de novembro de diabetes azul. Eu gostaria de fazer uma observação, Cleito, que usted ha ponido que 10% de las personas que usted atenderam foram classificadas como uso de bajo risco, pero yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado porque toda persona que tiene un histórico de úlcera Ya no tiene bajo tiene que riesgo. ser considerado um alto Alto. risco, entende? Ele talvez não tenha de ser classificado, de ser se manter ao cuidado da equipe da policlínica. Pode retornar para a atenção primária, que este é o propósito de Fast Track, pero a classificação do paciente não pode jamais ser de baixo risco. Então, creio que você deve ter pensado que ele estava com baixo risco de uma recidiva, pero isto não podemos pensar, porque sabemos que 40% podem apresentar uma recidiva, uma recorrência de la úlcera no primeiro ano. Assim, creio que seria interessante você revisionar esta parte para que seu fluxograma siga exatamente a classificação de risco que ha sido validada por Grupo de Trabalho Internacional de Pré-Diabetes. Só um Para, adendo, doutora. Ele não deixa de acompanhar conosco. Ele continua acompanhando conosco, mas não com uma frequência que ele Sim. acompanhava antes. Aí ele só reduz o acompanhamento. Sim, mas de toda sorte, tu tens que Entendi. seguir lá, porque essa classificação ha sido validada há muito tempo para... E esse Ótima conceito, observação. entende? Esse conceito de que a úlcera não se cura, a úlcera Uhum, entra em remissão. É muito importante para que todo o concordo. equipo siga esta determinação. Obrigado, concordo. Claro, Linda, es muy acertado tu comentario y lo otro es que tendríamos que ver que las guías y las recomendaciones que se nos dan, pues uno debe irlas revisando y tratar de adaptarlas a la a nuestras situación de necesidades. cada país. Tal cual, tal cual. Porque de repente a veces nos dicen las guías, debe ser cada 3 meses o cada mes o cada 6 meses. Sim, Y a lo mejor tú en tu país tú puedes hacer el acompañamiento un poco más espaciado, ya que no se sim. presta para hacerlo con la celeridad que nos recomiendan, pero nunca dejar el paciente, tal como lo dice Gleiton, sin el acompañamiento. Aunque Sim, aunque sim. lo espacies, pues lo debes hacer. Claro, sim. Totalmente Exatamente. de acuerdo. Para ir culminando, me voy de esta hermosa familia con una sola palabra: compromiso para seguir trabajando y sobre todo, después de haber escuchado estos trabajos que nos enfrentamos, como el trabajo de Gaby en la prevención, evitar que ese Sim, paciente termine con ese pie destrozado, con el paso a paso de Sergio y con el fast track, que es muy importante porque lo fundamental es trabajar en la atención primaria, en la derivación temprano para el reconocimiento de la gravedad del paciente, donde los trabajos dicen que los médicos de atención primaria no están capacitados para clasificar al paciente. Entonces, sigamos trabajando todos juntos, mancomunados, para poder trabajar y trabajar sobre todo en la atención primaria. Así que nos acompañamos todos en el día de mañana. Linda, Me ¿podrías gusta hacer el cierre o Nalini? sim, no podemos. solamente decirles gracias a todos por participar, gracias a América Latina por estar siempre presente, gracias a Andrea, Yami, Dani, María, Ana, Gabriela, todos los que hemos participado aquí.
Gracias, Linda, y te cedo la palabra. Continuemos unidos y continuemos por América Latina. Sim, sim, sim. Não, estou reforçando as palavras de Naline, estamos nós duas despedindo dessa posição de coordenação, pero claro, vamos seguir como consultoras desse nosso grupo e também felicitar Sérgio por esse trabalho muito importante, seguindo no que passou em Brasília como 11 anos atrás, e também a Gleito, que é uma boa surpresa de tener en un estado que es tan grande como Bahía y que tiene esta área de Bahía es una área muy rica en Brasil porque se planta mucho cacao. Itabuna es realmente un modelo de atenções de prevenção. Estou muito contenta em nome do Grupo de Brasil que pertence à DeFood e também em nome de DeFood gostaria de felicitar todos por suas valiosas contribuições e creio que vamos ter muitas ideias para seguirmos adelante com tudo que foi apresentado aqui hoje. E pido desculpas por esse atraso que foi realmente de questões técnicas para empezar, pero de toda sorte estamos muito felizes de conseguirmos ter uma vez mais essa semana de conscientização em nossa região. Uma boa noite a todos e muitas graças. Gracias, Nalini y Armelinda, por siempre construir esta ruta y gracias, gracias, gracias. Ok, Buenas tchau. noches. Buenas noches. Boa noite, Tchau. muito obrigado. Gracias. Tchau, Gleito, graças. Tchau. Buenas noches a todos. Gracias, Chao. André, gracias, Ana, todos. Tchau. Chao.